Sem dúvidas, Asta atingiu o pico definitivo da antimagia com uma fusão estilo Dragon Ball. Hello, Cloverdins, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde irei destacar, reconhecer e falar, enaltecendo o que eu mais gostei, o que eu achei de como foi o capítulo 327 de Black Clover, que na minha opinião não tem como, pessoal. O Asta atingiu um nível que eu não esperava. Dessa vez eu realmente falo com vocês, eu não esperava essa transformação. E por que você diz isso, Haru? Por conta de que a transformação que o Asta atingiu nada mais é do que algo muito diferente de tempos atrás. É até uma referência paralela a Naruto, na minha opinião. Eu quero que vocês entendam essa transformação no estilo Naruto de ser. O que eu quero dizer com isso? A transformação 1 do Asta, a Black Form, era algo que o Asta usava apenas gotas da antimagia escorrendo sem consentimento do seu Akuma. Ele apenas pegava. Transformação 2... a gente vê já o modo união ser conhecido. O Asta atinge o pico da antimagia com o consentimento do seu parceiro. E agora a 3 é a fusão definitiva, a transformação definitiva. Isso que é o legal, pessoal. O Asta fez algo que me lembra Dragon Ball, estilo Vegeta, Gogeta, que praticamente ele se tornou uma criatura só, um humano com um demônio em apenas uma criatura. Ambos usam dos seus sentimentos ao modo que emergiram e se transformaram em um, com o consentimento de ambos. É interessante isso, porque você não vê apenas Ribe ou apenas Asta, você vê ambos sendo um. Isso se deve ao fato de que ambos lembram de Tita e falam que irão vencer essa batalha e viver, mas ao mesmo modo que não focam apenas em derrotar o Tifero, que seria algo que o Uribe sente bastante. Eles vão salvar as pessoas ao redor, como o Asta se importa com seus capitães, que é o Nahato e o Yami. Então você vê que tanto o Uribe como o Asta têm consentimento e querem se ajudar, e agora eles atingiram o pico definitivo. Então, sério, não tem como, ficou muito estilo Dragon Ball. Eu acredito que realmente foi um paralelo, uma referência a Dragon Ball, porque Dragon Ball, queira discordar, queira concordar, é o pai de todos os mangás. O Akira Toriyama é uma referência para os mangakás. Isso eu digo porque Masashi Kishimoto é um grande fã, admirador do Toriyama. Acontece que o autor de Bleach é um grande também admirador. Então não me surpreenderia se o Tabata também fosse. Sendo que ele respeita, ele se inspira bastante nos moldes de Berserk, no traço. Acontece que ele também tem conexões, ele é amigo de muitos outros mangakás. Admito que também mangakás mais antigos, que seriam seus senpai, que são mais experientes por já terem trabalhado na Jump, como Kishimoto, o próprio Toriyama, ele deve se inspirar e admirar o trabalho. Então, independente se for um paralelo, uma referência ou não, você vê, digamos, uma conexão com algo que a gente já conhece. E é legal isso, eu acho muito da hora quando os autores fazem isso em suas obras. Então, foi muito interessante, muito bom. Asta e Ribe apenas um só, no modo união definitivo. A gente vê isso na fala do Nahato, e ele diz, então esse é o verdadeiro modo união, algo que o mesmo reconhece, que eles atingiram algo que o mesmo não atingiu. Porque é tido, o modo união é a transformação que o Nahato usa, ensinou Asta, a transformação que a gente viu, dele se tornando o herói de Clover, acabando com o demônio ancião. Mas não, aquilo podemos dizer que era apenas o modo união 1, ou o modo antimagia com consentimento do seu parceiro, o modo união, digamos que imbuído da antimagia. Acontece que agora sim é o modo definitivo, o modo união. O modo união, referência, a palavra união, ambos se tornaram um, a união de ambos. Esse é o modo união realmente, que é a fusão deles se tornando um. Podemos dizer que aquelas transformações anteriores era uma transformação demoníaca imbuída da antimagia, no caso do Nahato, uma transformação em parceria com seus Akumas, sob contrato, mas esse sim é o modo união definitivo, como mesmo disse. E é interessante porque o Nahato vendo isso, ele se sente tranquilo em saber que agora o Asta vai dar conta do recado, estilo o Gin quando vê o Ichigo chegando transformado 100% forte para acabar com o Aizen. É interessante porque também a gente vê o Yami, e foi muito legal, porque a cena do Yami sorrindo, mostrando que a joia bruta que ele havia descoberto foi lapidada ao modo que ele diz, Yahari, Kimi wa Omoshirokata. Você realmente era interessante, você foi a escolha certa daquela época na seleção de cavaleiros, está se cumprindo. Tudo vai ser salvo por conta desse garoto, que não havia sido escolhido por nenhum capitão. O Yami deu uma chance pro Asta, e o Asta se tornando o herói do mundo. Então, o Yami possibilitou tudo isso, ele descobriu o Asta, estilo Iruka com Naruto. É muito legal, porque eu tô fazendo vários paralelos à obra Shonen, pessoal, porque tá me dando nostalgia esse capítulo. Esse capítulo, pra mim, foi um dos melhores de Black Clover, porque me remete muita nostalgia e saudade de várias obras que eu tenho um carinho e apreço especial. Então, ver a aprovação, o reconhecimento do Yami, vendo que ele tá feliz da vida por ver que o Asta vai dar conta do recado sozinho,
Sério, não tem como, eu me apaixonei por esse capítulo. E acontece que o Asta, com isso, ele salvou tantos capitães, fazendo um quarto que o Lucifer não teve tempo de revidar, e no fim já concluiu o capítulo dando um mega chute e criando expectativa para o próximo. Sem dúvidas, um capítulo que eu devorei lendo. É como se eu tivesse lido 3 páginas e já tava no final do capítulo. Sério, pessoal, esse pra mim foi o capítulo que me deu uma imersão completa. Eu posso dizer que talvez seja o capítulo que mais me criou expectativa na obra de Black Clover desde o episódio 84, que foi o episódio que o Fígaro quase foi morto e os Touros Negros salvam. Sério, esse capítulo realmente me deu essa hype, que é uma hype que eu fiquei empolgado mesmo com a obra. Mais apaixonado do que eu já sou. Me remeteu muita nostalgia, fez ótimos paralelos, e acontece que criou uma ambientação muito da hora nesse capítulo, que a gente cria expectativa para os futuros arcos, por conta de que uma informação mostrada. O Asta atingiu, realmente, o Uribe fala, antigamente a gente se colocava um sobre o outro. Agora não existe mais isso. Nós realmente somos um só, sentimos o mesmo e queremos agir de acordo com nossas vontades que viraram uma. É interessante isso, porque assim eles atingiram o modo refinado da antimagia, do modo união, aonde tudo que ele toca se desmaterializa e não surte efeito de magia. Com isso, eu acredito que em futuros arcos, o Asta pode chegar no nível de fazer uma mana zone da antimagia, ou melhor dizendo, uma antizona. Eu vou ter que pensar numa palavra aqui pra ficar legal, em breve eu penso, mas uma zona da antimagia. E eu acho que vai ser muito da hora, porque quando o Asta fizer isso, pode ser estilo o Parque das Sombras que o Yami no Rato fizeram, pode ser um paralelo quando o Asta enfrentou o Damation, usando a antimagia através da Metsuma, anulando o efeito da técnica. E eu acho que ser da antimagia anulando tudo em sua volta e só ele dominando vai ser muito épico. Eu acho que isso vai ser em futuros arcos com novas criaturas. Eu acho que o modo que o Asta atingiu, se ele usar essa técnica, é muito apelona contra um humano, contra um outro mago. Ele se tornou um mago definitivo. Ele anula a magia e ele tem uma vantagem muito maior porque ele tem um combate corporal, ele tem táticas de um espadachim. Ele atingiu um modo que ele nunca foi dependente da mana, por conta de sempre, desde pequeno, nunca ter acesso a isso. Com isso, ele tem uma experiência muito maior para se sobrepor sobre alguém que vai perder a mana quando for enfrentar ele. Então, eu acredito que essa técnica, por ser tão apelona, o Asta vai usar contra adversários muito poderosos, raças místicas, em futuros arcos. E também, eu acredito que vai ser algo que vai ser lapidado, tipo, de pouco a pouco. 5 segundos agora, futuramente 15 segundos, depois 30, mas eu acho que é um modo tão apelão que o Tabata ele vai ter que ter um cuidado ao fazer o Asta conseguir ter, digamos, consentimento com o Uribe nessa fusão. É algo que provavelmente vai exigir muito do físico deles também. Então, eu acredito que o modo principal a partir de agora do Asta vai ser o modo União Forma 1, que é o modo mais imbuído da antimagia, a transformação de 5 minutos, onde eles usam ataques totalmente novos numa escala da antimagia 10 vezes mais poderosa da Black Form 1. E acontece que, no último caso, daí tem essa transformação definitiva. O Tabata já foi um gênio, porque ele fez esse intuito de mostrar que o modo União 1 não é tão apelão assim. Então o Asta pode usar como técnica principal. E quando for necessário, o último caso, um boss super poderoso, apela para essa transformação. Então, sério, na minha opinião ele foi gênio, porque isso não vai quebrar, digamos que o parâmetro, a balança nos próximos arcos de Black Clover. Porque a transformação mais poderosa que pode mudar o destino é essa. Só que vai demorar pro Asta ter controle e tempo sobre ela. Como foi mostrado, ele tem apenas 5 segundos para acabar com o Lucifer. E como vai ser isso? Tá aí a questão. E aí que eu venho com a pergunta. O que devemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu acredito que 1 segundo foi no chute. Agora ele tem mais 4 segundos. Vai ser interessante, porque a gente vai ver possivelmente o Lucifer fugindo, mas o Asta já contendo ele, ou possivelmente algum cavaleiro mágico vai surgir para ajudar ele, dando suporte para ele acabar com o Lucifer se ele escapar. E acontece que o demônio que está apenas observando, né, o demônio do segundo portal, o Adromemero, alguma coisa assim, ele possivelmente vai fazer o seu ataque. Eu acredito que ele só vai observar o fim do Lucifer. Quando o Asta acabar com ele e se desmaterializar do tempo de 5 segundos, possivelmente esse Akuma tem 2 escolhas. Fugir, sumir, e acontece que quando a gente vê o Lucifer derrotado, ele já tá longe, ou acontece que quando o Asta estiver cansado, exausto por ter usado essa transformação, o demônio vai atacar, vai emergir, e nisso algum cavaleiro surge para salvar o Asta. É interessante porque isso pode acontecer porque o Asta se tornou a maior ameaça do mundo.
principalmente de raças. Então, possivelmente, ele vai ver o Asa como alguém perigoso a se cultivar no futuro e já vai querer dar um fim nele. Só que nisso a gente vai ter surpresas de alguém chegando, como a Noeri ou Fuegorion de volta, alguma coisa assim. Eu ainda acho que vai ser um capítulo muito bom próximo. Eu acho que vai ser o fim definitivo do Lucifer. Eu acho que o Tabata nem vai gastar tempo em 2 capítulos. Já foi feito nesse e o próximo é a conclusão. E finalmente essa grande batalha acabou. Então, sério, eu tô criando muita expectativa porque eu não sei até onde vai. Eu acredito que vai ser um capítulo que tá dando uma hype que eu não sei mais o que esperar. Eu fiquei muito bobo com esse capítulo, gente, como eu disse. É um capítulo que é uma narrativa muito boa, uma imersão muito boa. Acontece que a ambientação, curiosidades em volta da transformação do Asta já gera uma expectativa para o futuro. Então, sério, foi muito bom. E é isso que eu tinha pra dizer. Então, você já sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?